Hoje a gente vai falar então sobre o quarto capítulo, né? O quarto módulo. E assim, eu sei que hoje existem vários tratados aí disponíveis para comprar, né? Existem várias versões do tratado, né? Então existem versões que às vezes tem uma linguagem mais fácil, tem tratados que tem uma versão de uma linguagem mais difícil, né? Mas no fim, né, todos tendem a levar ao motivo, à causa principal, que é a consagração. Eu tenho o meu aqui já faz uns, sei lá, muitos anos, tá bem surradinho. E esse aqui, eu não sei se alguém tem esse aqui. Eu tenho. Você tem? Eu ganhei. Esse aqui eu vou dizer que é uma linguagem extremamente difícil. Eu acho que foi por isso. Eu acho que esse aqui é o mais aproximado mesmo do que São Luís escreveu, assim. Tanto é que tem algumas partes, assim, tem muitas frases de santos que estão em latim, então você tem que traduzir, né? Então, quando eu fui fazer a consagração, eu fiz por esse tratado. E assim, aí parava, se perdia, tinha que voltar lá no começo, ler novamente, porque o tratado é meio que isso, né? Acho que você já deve ter, nas outras aulas, ter falado um pouquinho da história do tratado, né? Como São Luís, como São Luís escreveu, provavelmente o momento da vida dele que ele escreveu, né? Que era o momento que provavelmente ele estava morando na rua, né? Ele estava sofrendo algum tipo de perseguição. E assim, e aí vocês devem saber também que esse livrinho também foi escondido lá durante muitos e muitos anos, né? O demônio tentou esconder lá, só que não deu certo. Então, hoje, graças a São Luís, nós estamos aqui para que a gente possa entender melhor essa questão da consagração total a Nossa Senhora através do método de São Luís, que na minha visão hoje é o método de consagração mais perfeito, mais completo, mais exigente, né? Porque eu acho que até agora você deve ter visto um pouquinho, mas vocês vão ver que a gente se consagra e é consagrado até o final das nossas vidas, né? E é uma coisa que é muito séria. Então talvez não vai estar igual o meu tratado do de vocês, mas eu acho que o intuito vai ser o mesmo, tá? Então assim, a Thaís tinha me passado o capítulo 4, questão 4, 1, 2 e 3. E o 4, para mim, ele fala da perfeita devoção à Santíssima Virgem ou a perfeita consagração de Jesus Cristo. É um pouco meio que o de vocês também. É isso. Então assim, só para a gente começar mesmo, o tratado ele nos propõe uma forma de nos consagrar, não é só apenas algo simbólico, né? Uma consagração simbólica, algo que, não, eu vou lá e faço e agora eu sou consagrado a Nossa Senhora. É muito mais profundo, é muito mais amplo do que aquilo que nós talvez imaginamos. Então assim, talvez fazer uma consagração pelo método de São Luís a Nossa Senhora, talvez seja uma das coisas mais difíceis para nós que somos católicos, porque existe um combate espiritual para que ninguém se consagre, na verdade. Existe às vezes na minha época, né, existia uma modinha, era mesmo uma modinha, todo mundo queria se consagrar, e aí no fim das contas, às vezes a gente nem sabia de fato o que estava fazendo, né? Então, vou me consagrar porque está todo mundo se consagrando. Acho que hoje até diminuiu, porque eu lembro que há um tempo atrás tinha até encontros de preparação para a consagração, tinha eventos até a nível nacional a respeito da consagração. Então acho que isso deu uma certa diminuída, graças a Deus agora vocês estão fazendo, né? Alguém que já é consagrado e vai renovar, já é consagrado por esse método? Certo. Então assim, a gente vai entender um pouquinho, né, dessa perfeita devoção à Santíssima Virgem ou a perfeita consagração a Jesus Cristo. São Luís ele começa dizendo assim, que a mais perfeita devoção é aquela pela qual nos conformamos, unimos e consagramos mais perfeitamente a Jesus Cristo, pois toda a nossa perfeição consiste em sermos conformados, unidos e consagrados a Ele, ou seja, consagrados a Jesus Cristo. Então, o método da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, da consagração de São Luís, ele nos leva a sermos totalmente entregues e conformados à vontade de Jesus Cristo através de Nossa Senhora. E a gente lembrar lá
lá em Romanos 12, 2, São Paulo vai dizer assim: não vos conformeis com este mundo. Depois ele continua toda a oração, né? Mas transformados pela ação do Espírito Santo, pela graça de Deus. Se a gente pegar a frase de São Paulo, ele está realmente dizendo para nós hoje nessa tarde que nós não podemos e não devemos, como bons católicos, que queremos nos consagrar a Nossa Senhora, nos conformar a nada deste mundo, mas sim nos conformar a Jesus Cristo. Então, este método de São Luís, ele serve para que nós nos conformemos inteiramente à vontade e à graça de Deus, através da intercessão de Nossa Senhora. E não é só nos conformar, né? Ele fala que é também nos unir e nos consagrar mais perfeitamente. Então não é simplesmente estar, eu estou junto com Jesus, né? Hoje a gente vê isso, né? Eu sou de Jesus até certo ponto, aí depois de certo ponto eu já não, né? Ou a Bíblia, né? Eu gosto de tal coisa na Bíblia, mas tal coisa eu acho que eu não gosto de ler. Não. Pelo método de São Luís, ele está dizendo que nós precisamos nos consagrar a Nossa Senhora para que nós tenhamos uma união perfeita com Jesus Cristo, para que nós sejamos inteiramente de Jesus e inteiramente de Maria. E a gente vai ver um pouquinho mais para baixo que ele vai dizer assim que ele vem dizendo, né, que Nossa Senhora, que Maria foi uma das criaturas que mais se conformou à vontade de Deus. Porque se você pegar Nossa Senhora, que era uma jovem, né, uma jovenzinha ali, que já tinha feito votos ali, que ajudava no templo, quais seriam os sonhos de Maria? Quais seriam os sonhos de Nossa Senhora para a vida dela? Quais seriam os desejos, né? O que ela tinha planejado para a vida dela? Talvez, muito provavelmente, ela ia passar a vida inteira ali no templo, né? Vivendo a sua pureza, a sua castidade, servindo a Deus ali no templo. Talvez seria esse o pensamento. Mas quando o anjo aparece, quando Gabriel aparece para a Virgem Maria e expõe para ela a obra, o desejo, a vontade do coração de Deus para cada um de nós, para a humanidade inteira, Nossa Senhora, ela não pensa duas vezes. Ela não titubeia, né? Ela fala assim: nossa, mas o meu sonho era outro, né? E talvez nós até passamos por isso, né? Deus nos chama a algo e a gente fala: Deus, mas eu planejei outra coisa. Mas aí quem sabe melhor da nossa vida do que o próprio Deus? Nós não sabemos nada, na verdade, né? Quem sabe, quem escreveu os planos, os desígnios, os projetos, é Deus, está lá no coração de Deus. Por isso que São Paulo fala que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Enquanto nós não encontrarmos Cristo, enquanto nós não buscarmos Cristo, nós não vamos saber qual que é a vida que Deus quis para cada um de nós. E aí fica uma pergunta para nós nesse início: será que nós estamos vivendo uma vida conforme é a vontade do coração de Deus? Conforme é a vontade daquilo que Deus planejou e sonhou para nós? Ou será que a nossa vida a gente está conduzindo ela do jeito que a gente quer mesmo? Porque do meu jeito eu acho que vai ser mais fácil, do meu jeito eu acho que vai ser mais tranquilo, porque do jeito de Deus é meio complicado, exige muito, né? E não é? Eu vejo assim, quem tem filho, por exemplo, a gente que é um casal católico tem que ser aberto à vida. E aí? Né? A gente está num dilema lá em casa, por exemplo. A gente já foi aberto à vida porque diante do padre houve uma pergunta em que ele disse assim: vocês aceitam livremente os filhos que Deus vai enviar? Qual foi a resposta? Sim. Então estamos lá, indo para o quinto, né? Tem um que já está com Jesus. E aí tem um dilema que está acontecendo comigo e a esposa. Por quê? Nosso carro tem 5 lugares, são 6 pessoas agora. E aí? E aí eu falava até para minha esposa, falei assim: a gente falou sim, aí Deus enviou, agora o problema é de Deus, né? Agora Deus dá os meios, né? Por quê? Porque se esse é um sonho, se esse é o projeto de Deus, se essa é a vontade de Deus, nós não temos que nos conformar com essa vontade. Porque senão nós não somos de fato católicos, senão nós não somos de fato devotos de Nossa Senhora, senão de fato nós não amamos Nossa Senhora, porque quando nós olhamos para ela, o que ela fez? Ela abandonou tudo. E ela se conformou, mas não se conformou pelas metades, ela se conformou totalmente, inteiramente. Ela deixou tudo
E ela disse por fim para o anjo: faça-se em mim segundo tua vontade. Eu estou aqui. Não, eu largo tudo, mas eu faço a sua vontade. Eu faço o teu querer. E graças a ela, graças ao sim dela, nós estamos aqui hoje. Nós podemos falar do céu, nós podemos falar de Jesus Cristo. Nós temos uma mãe que nos ama. E eu passo esse problema lá do carro aí, porque lá em casa eu tenho 6, só que 2 no céu e 4 aqui. Aí Deus providenciou que meu filho, já tem 18 anos, comprou o carro dele, o primeiro carro. Então, aí eu pensei, e agora, como que vai fazer? Aí agora já providenciou. Aí eu aprendi também a entregar todas as preocupações na mão de Deus. Tudo. Não é? A gente já está fazendo nosso papel, não é? O Senhor queria filho, ele queria toma. Agora o Senhor dá os meios, dá os pulos do Senhor. E ele que toma conta. Então, São Luís está dizendo, então, quando nós olhamos para Nossa Senhora, nós vamos ver que ela foi a criatura que mais se conformou. Se você pegar toda a Sagrada Escritura, você vai ver que um profeta ou outro, Deus mandou fazer tal coisa e ele não fez. Né? Se você olhar para Jonas, por exemplo, falou para ir para Nínive e ele não quis e tentou fugir. Então quer dizer que Jonas não estava completamente conformado com a vontade de Deus, né? Quando você olha para Adão e Eva, não era para comer do fruto, mas também não quiseram. Eles quiseram tomar para si um projeto diferente, né? Esqueci de ficar aqui. Eles fizeram um projeto diferente para a vida deles. E aí houve uma consequência. Mas quando nós olhamos para Nossa Senhora, não. Ela se conformou totalmente. Nossa Senhora deu chilique na hora que o filho dela estava sendo crucificado, na hora que ele estava morrendo. Nossa Senhora, agora eu vou morrer também. Não, ela se conformou, porque era o desígnio de Deus. Então São Luís está dizendo para nós que ela é o modelo, a criatura que mais se conformou. Ele diz assim ainda: quanto mais uma alma se consagrar a Maria, mais consagrada estará Jesus Cristo. Porque uma alma consagrada a Nossa Senhora, entregue totalmente, não tem como ela não ser íntima, ela ser próxima de Jesus, porque você está próximo de Maria, você está próximo de Jesus. Os dois são inseparáveis, né? Você chama Maria, você também chama Jesus. Você chama Jesus, Nossa Senhora também vem, né? Então, São Luís começa dizendo isso para nós. Aí depois ele vai começar falando sobre uma perfeita e inteira consagração de si mesmo à Santíssima Virgem. Ele diz assim, então, que se nós queremos fazer uma perfeita e inteira consagração, se nós queremos fazer uma consagração que seja perfeita e seja conforme a vontade do coração de Deus, então, primeiro, nós precisamos... Ele vai dizer que primeiro nós precisamos entregar inteiramente o nosso corpo à Nossa Senhora, pelo método da consagração, com todos os seus membros e sentidos. Igual eu falei, não tem como eu consagrar a Nossa Senhora apenas a minha alma e não consagrar o meu corpo. Não há como eu consagrar a Nossa Senhora apenas a minha mão direita e a mão esquerda não. Ou eu vou consagrar apenas o meu corpo, mas os meus sentidos não são de Maria. Então Luís está querendo dizer para nós que todo o nosso corpo, os nossos dedos, os nossos braços, os nossos órgãos, os nossos membros, até os fios do nosso cabelo, precisam ser consagrados, entregues à Nossa Senhora e dizer para ela: toma-me inteiramente, mãe, tudo. Desde cada célula do meu corpo, a cada órgão, a cada célula sanguínea, a cada fio de cabelo, tudo tem que ser seu. Vocês compreendem a seriedade desse método de consagração? Porque eu não tenho como eu me consagrar apenas um pedacinho da minha vida. Eu preciso entregar tudo. E eu preciso me lembrar disso, que eu sou inteiramente de Maria a partir do dia que eu me consagrei a ela. Agora eu não pertenço mais, eu pertenço a Nossa Senhora. E ele fala que não só os membros do corpo, mas também como os sentidos. Ou seja, a visão, o olfato, o tato, a audição, tudo isso nós precisamos entregar a Nossa Senhora através desse método. Então veja que é uma consagração completa, total e restrita. Nós precisamos ser então inteiramente com o nosso corpo, com a nossa mente, com os nossos sentidos entregue a ela. Depois ele vai dizendo para nós que nós também precisamos ser consagrados a Nossa Senhora, entregues também na nossa alma.
com todas as nossas potências, ou seja, toda a nossa inteligência e toda a nossa vontade. Então, como eu disse, não adianta só o meu corpo ser consagrado a Nossa Senhora, mas a minha alma não. Né? Tem gente que fala, às vezes, eu já vi algumas pessoas com esse pensamento. Não, mas o meu corpo é que me levava a pecar, mas a minha alma é boa. Tá? Quando eu morrer, o meu corpo vai ficar, mas a minha alma vai para o céu. Não, nós estamos ligados, né? Nosso corpo é a nossa alma, até porque na profissão de fé nós falamos, né? Que nós cremos na ressurreição dos mortos. Então, quando ressuscitarmos no final, o corpo também ressuscitará. Mas não tem como separar o corpo da alma em relação não, eu consagro só minha alma porque o corpo é pecador. Não, vamos ser inteiramente. É corpo, alma, coração, membros, cabelo, tudo deve ser entregue a Nossa Senhora. Depois ele também fala que os nossos bens exteriores precisam também ser inteiramente entregues e consagrados a Maria através desse método do Tratado da Sagrada Devoção, da consagração. Então, entregar não só o corpo, a alma, os nossos sentidos, aquilo que está dentro da nossa alma, mas também os nossos bens exteriores, ou seja, a nossa casa, os nossos carros, o nosso dinheiro. São Luís também ele vai dizer depois que até mesmo os centavos, né? Claro que eu não ia falar em centavos, mas ele fala que até mesmo todo o nosso dinheiro, ou seja, até os pequenos centavos, até o pequeno real, deve ser entregue a Nossa Senhora. Tudo precisa ser dela. Não tem mais nada nosso, né? E a gente que já fez a consagração muitos anos atrás, às vezes acaba indo esquecendo dessas coisas. Mas a partir do momento que vocês foram fazer a consagração ou refazer a consagração, eu preciso me lembrar que minha casa, com toda a sua estrutura, cada tijolinho, cada telha, não é mais minha. Ela é de Maria. Ela é da Virgem. O meu dinheiro, seja que está no banco, seja que está comigo, seja o meu salário, todo tem que ser de Nossa Senhora. Porque é isso que São Luís nos ensina através deste método. Que não tem mais nada que seja nosso. Porque tudo tem que ser dela. Porque ela vai administrar a nossa vida, a nossa alma, os nossos bens muito melhor do que nós. Que não sabemos muitas vezes e somos cabeça dura. E depois ele fala dos nossos bens interiores e espirituais. Nossos méritos, nossas virtudes e nossas obras boas, sejam elas passadas, presentes e futuras. Então, veja, é o corpo com todos os seus sentidos, né? É a alma com toda a sua potência, sua inteligência, é os nossos bens exteriores, ou seja, em relação aos nossos bens materiais, e é também aos nossos bens interiores, ou seja, as nossas virtudes, os nossos méritos também precisam ser todos entregues a Nossa Senhora. E quando ele fala ser inteiramente consagrado, é porque a partir daquele momento, né, a gente até fala que quem faz a consagração pelo método de São Luís se torna um escravo de Maria. Não é? Essa é uma expressão que ele usa. E o escravo, nada é dele, né? Mas tudo é daquele ao qual ele se entregou, né? A ele serve. Então, quando a gente entrega todas essas coisas a Nossa Senhora, nós estamos dizendo para ela: olha, mãe, eu não sei administrar muitas vezes a minha vida, eu não sei administrar as minhas obras, as minhas virtudes, eu não sei administrar muitas vezes os meus bens, e eu não sei administrar aquilo que eu tenho, a minha família, então eu estou te entregando porque a Senhora é uma boa administradora. E a Senhora vai conduzir a minha vida e vai usar as minhas graças para aquilo que a Senhora quiser. Depois nós vamos entrar agora numa parte que São Luís fala da questão dos nossos méritos, a questão das graças que estão conosco, que a partir do momento que nós nos consagramos, nós perdemos, né, de certa forma, o direito de falar assim: não, eu quero usar essa graça aqui para tal coisa. Não, a graça está... não sei se é alguém que conhece o Padre Rodrigo de Maria. Ele é um padre que Rodrigo de Maria mesmo. Ele é um dos que mais propagou a devoção à consagração pelo método de São Luís no Brasil.
ele vinha muito no raléu. Eles são de uma ordem religiosa aqui no Brasil também. E ele fala assim que Nossa Senhora é como um banco também, que a gente vai depositando tudo que a gente tem, que ela é uma boa gerente de um banco, né? Porque a gente coloca lá e ela sabe fazer uso daquilo da melhor forma possível. Então, assim, quando a gente deixa a Nossa Senhora ela conduzir a nossa vida, quando a gente deixa a Nossa Senhora conduzir aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, a nossa vida passa a não mais se conformar à nossa vontade, mas se conformar à vontade de Deus. Porque eu estou dizendo para Nossa Senhora que eu não quero conduzir a minha vida mais, agora, a partir de agora, é a Senhora que tem que conduzir. A Senhora que tem que conduzir os nossos bens, é a Senhora que tem que conduzir as minhas virtudes, as minhas graças. Então, se Nossa Senhora, a partir do momento que a gente se consagra, a gente vai ver isso, ela quiser pegar as suas virtudes ou alguma coisa boa que você fez e usar para outra alma, ela tem todo o direito de usar aquilo para uma outra alma, seja uma alma que está no purgatório. Por quê? Porque eu entreguei tudo a ela. Eu dei tudo à Virgem Maria, então, a partir de agora, eu não tomo conta de mais nada. Ela quem conduz, ela quem vai empenhar aquilo que eu tenho da melhor forma possível. Né? Então, assim, é um desprendimento. A gente não é de vida religiosa, mas quando a gente olha para irmãos ou irmãs de vida religiosa, a gente vai ver que alguns são totalmente desprendidos de tudo, né? Eles não têm nada são deles. Então eles vivem na pobreza, na total desprendimento do mundo. Então nós não precisamos muitas vezes ser consagrados a uma vida religiosa para viver a mesma coisa. Mas nós precisamos o que então? Ser inteiramente consagrados a Nossa Senhora pelo método de São Luís. Aí sim, nós estaremos completamente desprendidos de tudo. Porque o nosso principal motivo é que ela use aquilo que nós temos da melhor forma possível. Alguma dúvida até aqui? Então São Luís diz que em nós há obras que são de valor satisfatório ou impetratório e obras de valor meritório. Uma palavra bem difícil, tá? Eu vou tentar explicar. Essas obras de valor impetratório ou satisfatório, que impetratório significa mais ou menos deixa eu ver, para não falar coisa errada, uma graça que serve para pagar um valor. Por exemplo, você faz um ato de reparação pelos pecados, né? Uma indulgência, porque nós todos sabemos, quando nós confessamos, o nosso pecado é apagado. Amém? Então, nosso pecado é apagado, porém fica uma marca, né? Eu gosto de usar aquela expressão quando a gente prega um prego na madeira, que é o pecado, e retira, que é a confissão, o prego não existe mais, mas o buraco ficou. Então, quando a gente vai atrás de uma indulgência, quando a gente busca reparar os nossos pecados, São Luís diz que essas são as graças, né? São as obras de valor satisfatório ou impetratório. Quer dizer que é algo que eu uso para pagar aquilo que eu devo. E quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, né, a gente, São Luís, eu deixo livremente para Nossa Senhora, porque às vezes fala, agora eu vou fazer uma indulgência porque eu estou precisando. Só que Nossa Senhora fala assim, eu sei que você está precisando, mas eu tenho uma alma lá no purgatório que está precisando mais que você. Então ela vai pegar aquilo que você fez, porque nada já é mais nosso, nós nos desprendemos de tudo, e a Senhora pode usar do jeito que a Senhora quiser. Aí pode ficar uma dúvida assim, mas como é que eu vou reparar os meus pecados? É claro que Nossa Senhora, como uma boa mãe, ela não vai sempre falar, não, agora é tudo, vou usar, não. Claro, vamos ser... Bom, a gente ainda vai pagar aquilo que nós ainda devemos, mas talvez muitas dessas graças Nossa Senhora precise usar para uma alma que está necessitando mais do que nós. Vocês conseguiram entender a explicação? E depois tem ele ainda fala que essas obras, né, de valor impetratório é aquela parte doável do nosso valor espiritual. Então, é aquela parte que eu posso doar para alguém. Eu posso fazer uma indulgência para alguém, não é? Eu posso ir lá e falar, não, eu quero doar essa indulgência para fulano de tal, eu quero fazer fazer tal coisa, tal
rito ou participar de uma missa, buscar uma indulgência para uma alma do purgatório. Um parente nosso que está no purgatório, eu quero oferecer por essa pessoa. Então, ele já fala que é uma graça indulgencial, ou seja, nós estamos pagando uma indulgência, né? Nós estamos ganhando uma indulgência. Muitas vezes, a partir do momento que a gente se consagra pelo mérito de São Luís, essa indulgência, às vezes, não vai para nós, como eu falei, mas vai para uma outra alma, ou vai para uma outra pessoa que no momento esteja precisando mais do que nós. Veja que como que é um total desprendimento de nós mesmos. E aí a gente derruba por terra todo o egoísmo que a gente possa ter. Porque às vezes nós pensamos só em buscar, não, eu vou buscar uma indulgência para mim. Mas e o outro, né? E a outra alma? E aquelas almas que já estão há 1000 anos no purgatório, né? Aquelas almas que já estão há muito tempo no purgatório, que falta só uma indulgência para ela pôr o pezinho no paraíso, no céu. Então Nossa Senhora, ela sabe muito bem administrar todas essas graças, administrar tudo aquilo que nós entregamos para ela. Ela é uma boa administradora, né? Com certeza muito melhor do que nós, e aí por isso que a gente entrega tudo para ela. E depois ele vai falar também que aquelas obras de valor meritório, que está relacionado ao mérito, ao nosso mérito, né? Que isso quer dizer? Que são graças e tesouros acumulados durante a vida. Um valor pessoal e intransferível, são usadas em nossa morte como grau de glória ou de felicidade. Está ligada ao amor com que faço cada coisa. Então eu vou tentar explicar essa graça de valor meritório. Quando eu faço, nessa Santa Teresinha ela tinha muito disso, né? Ela dizia assim, se eu vou lavar uma panela, então eu preciso lavar essa panela com amor. Se eu vou fazer tal atividade, se eu vou fazer tal tarefa, por mais pequena que ela seja, ou por mais grande que ela seja, eu preciso fazer ela com amor. Com amor para quem? Para Deus. Então ela dizia isso, eu vou lavar esta panela por amor a Jesus. Né? Talvez na nossa vida diária, quantas situações que a gente tem que fazer certas coisas, até mesmo em casa, que a gente às vezes faz murmurando, ou faz reclamando, ou faz, nossa, mas de novo, né? Em casa, vai lá e cata o brinquedo da criança, tudo, guarda bonitinho, passa 10 minutos, já está tudo esparramado. Você olha, nossa, mas de novo. E se em vez de nós falarmos assim, nossa, mas de novo, olha que bagunça, a gente catar todos esses brinquedos por amor a Jesus, né? Ou no nosso trabalho, né? Se a gente está buscando se consagrar a Nossa Senhora e ser inteiramente dela, nós vamos ter que, a partir de agora, olhar para o nosso trabalho e falar assim, meu trabalho ele é muito difícil, ele é muito custoso, mas eu vou trabalhar agora bem, fazer bem a minha função, não pelo meu chefe, não para aquela pessoa que está acima de mim, mas fazer o meu trabalho bem por amor a Jesus. Então, o método do tratado da verdadeira devoção, ele nos leva a fazer também as nossas atividades, aquilo que nós temos que fazer na nossa vida diária, com amor, para Jesus e agora também para Maria. Porque quando São Luís fala desse valor meritório, ele está dizendo que há muitas graças que elas não são intransferíveis. Quando nós não somos consagrados, né? Elas são intransferíveis, elas ficam guardadas lá como um tesouro. E aí quando nós morremos, ela vai dizer essas obras que estão guardadas lá, que nós fizemos com amor, elas vão definir o grau de glória ou de felicidade quando nós chegarmos no céu. Então, se uma pessoa fez muitas obras com amor para Jesus, elas vão ficar guardadas. Quando morrermos, então elas serão usadas para o nosso grau de felicidade ou de glória no céu. Então, assim, se você tem muitas graças, né? Se você tem muito tesouro acumulado, maior então será a glória e maior então será a sua felicidade.
quanto menor for o nosso tesouro, menor também será a glória, menor também será, não que no céu a glória será pequena, mas há um nível de glória para aqueles que morrem e tem um tesouro cheio lá, né? Que fez tudo o que fez na vida com amor. Nós acabamos de ver a canonização do Carlos. E aquele jovem fazia tudo não para aparecer na internet, não, fazia por amor. Então, quando ele dava um lanche para o mendigo, ou quando dava o tênis dele, ou quando dava uma roupa dele, um cobertor, tanto é que a família nem sabia muitas vezes, ele não fazia isso esperando algo em troca. Veja que nós estamos falando aqui de um tesouro espiritual no céu. Nós também, como bons católicos, precisamos entender então que eu preciso fazer durante a minha vida a tudo aquilo que está ao meu redor, às vezes a simples coisa, a pequena coisa, né? Vou falar limpar um chão. Não é legal fazer uma faxina, por exemplo. Ou alguém gosta assim? De repente tem alguém que gosta, mas é custoso, não é? E aí nós precisamos, a partir do momento, não só a partir do momento que nós somos consagrados, mas desde já, falar assim: estou limpando esse chão por amor a Jesus, ou porque Jesus vai passar aqui, ou vou limpar esse sofá porque Jesus vai sentar aqui, ou eu vou lavar esse banheiro porque Jesus vai estar aqui. Então tudo por amor a Jesus. Isso vai acumulando para nós um tesouro. Só que a partir do momento que nós nos consagramos pelo método de São Luís, nós falamos que essas graças, esses méritos, eles são intransferíveis. Eu não posso ir lá e pegar o meu tesouro e colocar aqui na Josi. Não, são meus. Só que a partir do momento que nós nos consagramos a Maria, nós pegamos esse tesouro que era nosso, e aí, como o Padre Rodrigo explicou, ele vai lá e coloca no banco que se chama Nossa Senhora. E aí Nossa Senhora, ela pode usar para aquilo que ela mais achar necessário. Ou seja, para a glória de Deus, para a salvação de uma alma, né? Então, nem mesmo o nosso tesouro espiritual passa a ser nosso, mas passa a pertencer à Virgem Maria, e ela vai guardar ele ou vai precisar usar em algum momento. Todo mundo entendeu até aqui agora? Então, há graças que são para pagar a nossa pena, que são indulgenciais, que quando nós nos consagramos, Nossa Senhora também, ela pode usar para nós, mas pode usar também para uma outra alma, para uma outra graça, uma obra de Deus, assim como os méritos também, que estão lá guardados como um tesouro no céu, que Nossa Senhora pode, que está no banco, né, que é ela pode usar para a obra de Deus, ou pode usar para a salvação de uma alma. E, continuando, o método também de São Luís, ele serve para uma perfeita renovação dos votos do batismo. Eu não sei se alguém já teve curiosidade de ler a consagração do método de São Luís. Alguém já deu uma folhada? Não. Porque São Luís vai dizer assim, ó. Ele vai falar sobre uma perfeita renovação dos votos do batismo. Ele vai dizer assim, que esta devoção podia se chamar muito bem uma perfeita renovação dos votos ou promessas do santo batismo. Porque a gente tem uma infinidade de consagrações a Nossa Senhora por aí, né? Tem vários métodos, tem vários tipos de consagração, tem várias orações de consagração por aí. Mas quando você pegar a oração de consagração do método de São Luís, você vai ver que existe ali também uma renovação das nossas promessas batismais. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, nós estamos dizendo não ao pecado, não ao mundo e não ao demônio. Então, quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, nós não podemos então mais ser do mundo. Nós não podemos mais pertencer ao pecado. Mas nós precisamos então ser inteiramente Deus. E para ser inteiramente Deus, eu tenho que renunciar ao pecado. Eu tenho que renunciar às obras más. Eu tenho que renunciar a Satanás. Eu tenho que renunciar às obras que vêm dele. Então, o método também traz isso para nós. E ele ainda continua dizendo assim: e o que se faz pela presente devoção é o quê?
renuncia-se, como está indicado na fórmula de consagração, como eu falei, ao demônio, renuncia-se ao demônio, ao mundo, ao pecado e a si próprio, dando-se inteiramente a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Como eu acabei de falar, nós renunciamos tudo, porque nós, como dissemos no começo, nós queremos ser conformados a Jesus. Nós queremos estar em conformidade a Jesus, em conformidade a Maria, e Nossa Senhora e Jesus é incompatível com o pecado, é incompatível com o mundo, é incompatível com a nossa vida mesmo. Até porque Jesus mesmo vai dizer: se querem me seguir, o que vocês têm que fazer? Renunciar a si mesmo, catar a sua cruz e vir. Então, São Luís está dizendo a mesma coisa. Pelo método, nós renunciamos ao mundo, a Satanás, ao pecado, mas também a nós. Nós não queremos mais conduzir a nossa vida como nós queremos, como nós desejamos. Nesta devoção, fazemos-lo nós mesmos, voluntariamente, com conhecimento de causa. Ou seja, quando nós nos consagramos pelo método de devoção de São Luís, quando nós fomos batizados, todo mundo foi batizado quando era bebê aqui, quando era criancinha? Alguém já foi adulto? Não, né? Então, quando nós fomos batizados, nós não tínhamos consciência do batismo, né? Então, é por isso que um padrinho ou uma madrinha vai lá e fala por nós, né? Os nossos pais estão lá para falar também por nós. Mas pelo método de São Luís agora, nós vamos falar e fazê-lo voluntariamente e agora com conhecimento e consentimento, né? Como se realmente nós estivéssemos fazendo uma renovação dos nossos votos batismais. É como se a partir de agora, que eu sou consagrado a Nossa Senhora, eu estou vivendo agora uma nova vida. Então agora uma nova pessoa. Eu sou um novo homem, agora eu sou uma nova mulher, que renunciou ao mundo, que renunciou ao pecado, e renunciou à minha vida mesmo. Porque tudo agora está entregue a Nossa Senhora, nada mais é meu. É tudo dela. E aí a gente precisa ser sincero, né? A gente precisa falar a verdade. Que não é um método fácil. Né? É um método extremamente difícil. Só que ao mesmo tempo é um método extremamente eficaz. Porque se não fosse eficaz para levar as almas ao céu, o demônio não teria escondido o tratado tanto tempo. Ele não teria tanto ódio do tratado. Né? Então, para ser algo que é muito bom, que nos leva ao céu, também é algo que precisa também, de certa forma, ser custoso, ser difícil, né? Porque o caminho que leva ao céu é estreito e a porta é apertadinha. Então, de certa forma, a gente falando aqui, às vezes parece que é algo muito bonito, né? Só que na prática, a gente sabe que é diferente. A gente sabe que a gente vai estar lá e de repente a gente vai estar murmurando, a gente vai estar reclamando, a gente não vai deixar Nossa Senhora conduzir minha vida, não, assim não, porque, nossa, eu tinha tanto sonho, eu tinha tanto planos, e aí Nossa Senhora, mas você não está consagrado, você não está consagrada, né? E aí, não vai deixar Nossa Senhora conduzir agora? Ah, mas se eu preciso de uma graça, então a Nossa Senhora falando assim, não, mas ainda não é o momento, né? E aí, será que... Então, dizendo assim que não é algo muito simples, mas é uma decisão que precisa ser tomada para o resto da vida. E precisa ser lembrada, inclusive, a oração de consagração, depois a gente pode até ler um pedacinho que fala da renovação dos batismos. A oração de consagração ela precisa ser recitada todos os dias, como se fosse renovada todos os dias. Tem de se lembrar que agora quem conduz a minha vida, meu coração, minha alma, tudo que eu tenho, sou, é a Nossa Senhora. Então, assim, não posso vir aqui e falar, não, mas o método é muito fácil, faz lá, Josi, que vai dar tudo certo, vai ser só, como dizem os irmãos aí, vai ser só glória, glória, glória e fogo descendo e antes de subir, não. Vai ser muita provação, muita dificuldade, né? Porque o demônio não fica feliz com aqueles que se entregam e se consagram a Nossa Senhora, porque sabe também dos benefícios. Porque nós somos servos, né? Você é escravo de Nossa Senhora, mas não é que Nossa Senhora vai ser uma mãe ruim, não, ela vai ser uma mãe extremamente boa. Agora você vai estar extremamente unido a ela, muito mais perto, muito mais íntimo dela. Então, para o demônio fica muito mais difícil
também, né, chegar até a nossa alma. Então, existe uma batalha espiritual e é importante que cada um de nós se lembre disso. Porque não é assim, não, eu quero entregar tudo para Nossa Senhora. Mas dizer é muito fácil. Falar que Nossa Senhora agora vai ter que conduzir os meus bens, tudo, né, que eu não vou ficar mais apegado ao dinheiro. Falar é muito fácil, mas na hora que a gente vai executar lá sozinho, muitas vezes não em casa ou na família, a gente vai ver que o negócio é bem mais complexo. Mas aí precisamos nos lembrar que Nossa Senhora, ela vai estar sempre conosco, né? Ela vai estar muito próxima de nós. Agora eu sou íntimo dela, agora eu estou mais unido a ela ainda, estou conformado à vontade dela. Amém? Então São Luís ainda diz assim que por essa devoção, damos-nos, porém, ao nosso Senhor pelas mãos de Maria e lhe consagramos o valor de todas as nossas ações. O que nós já falamos, né? E este voto, afirma Santo Agostinho, é o maior e mais indispensável. O voto que nós fazemos no batismo é qual? Renunciar ao pecado, ao demônio, né? É tudo aquilo que não agrada a Deus. Quando nós fazemos o método de São Luís, e São Luís aqui ele traz algumas indagações que ele diz assim: quem, entretanto, guarda tão grande voto? Quem se lembra? Quem se lembra aqui dos votos do batismo, né? Em quais momentos, por exemplo, na liturgia nós renovamos os votos batismais? Lembra? No tempo litúrgico, qual o tempo litúrgico que a gente renova os nossos votos batismais? Lembra lá no sábado da Aleluia? Né? No período da Quaresma a gente faz a renovação dos nossos votos batismais, né? Pergunta, renuncia ao pecado, renuncia ao demônio, né? Mas nós, né, nós nos lembramos mais dos nossos votos batismais. E o povo também não está se lembrando que nós fizemos uma promessa, nós fizemos uns votos de renunciar ao demônio, de renunciar ao pecado, de não ficar dando a mão para o demônio, não ficar andando com o demônio aí de mão dada, ou com o pecado de mão dada. Nós fizemos uma renúncia. E o batismo ele é até o final da vida, só existe um batismo. Então São Luís ele vem trazendo também, olha como Deus é bom, e Nossa Senhora é uma mãe mesmo se preocupando. E Deus inspirou então São Luís a colocar dentro do método de consagração uma renovação dos votos batismais, porque não tem como ser de Maria mesmo, não tem como ser de Jesus e estar de mãos dadas com o pecado, né? Estar de mãos dadas com o mundo e não se renunciar a si mesmo, não querer abrir mão de nada. Na verdade, se consagrar à Virgem Maria é abrir mão de tudo, e nada mais é nosso. Então não posso mais ficar apegado. Ele diz assim ainda: quem é que mantém fielmente as promessas do santo batismo? Pode ser uma pergunta até para nós hoje, nesse finalzinho agora. Será que eu tenho me mantido fiel às promessas do santo batismo? Da minha vida, da conduta da minha vida, da minha casa, da minha família, né? Então São Luís ele traz essas indagações porque elas são importantes. E houve um concílio lá, bem no início da igreja mesmo, foi o concílio de Sens, que ele foi convocado por ordem de Luís, o Bonachão, que ele declarou que a causa principal de corrupção, então, reinante, vinha do esquecimento e ignorância em que se vivia dos compromissos tomados no santo batismo. Ou seja, naquela época o povo tinha esquecido das promessas batismais, então estava mergulhado no pecado. E a partir deste concílio, eles encontraram e acharam o melhor remédio era introduzir os cristãos a renovar as promessas do santo batismo. Por isso que eu disse que em um momento na liturgia nós somos convidados a renovar as promessas do santo batismo. Para quê? Para que os católicos não se esqueçam dos votos que fizeram no batismo, que é toda a parte de renúncia, né, de estar unido a Jesus.
E aí lá no método de consagração, só para a gente encerrar, lá em casa a gente tem esse daqui, a minha esposa tem um desse também, a gente comprou um desse aqui da Biblioteca Católica, mas eu não gostei muito não, eu achei mais, assim, mas é uma linguagem mais simples, tá? Quem talvez tenha dificuldade. Então, hoje existe uma infinidade, né? Estou vendo vários aqui, tem esse da capinha aqui, que Da Vozes. o da Vozes. O seu também é da Voz, mas é menorzinho, né? O seu também é da Voz? O seu é diferente, né? É diferente. Eu acho que a linguagem É da Paula. acho que de tratar é mais fácil. Esse aqui também é uma linguagem bem fácil de escrever, tá? Porque essa linguagem aqui, realmente ela é bem... Nossa, bem isso aí difícil. é quase impossível. Então, assim, várias vezes eu digo por testemunho mesmo, começava a ler, não entendia nada, aí tinha que voltar no começo, ler novamente. Eu achei que era assim, só eu acho que que ia foi ler. uns 5 meses para ler um livrinho desse tamanho aqui. E assim, E fora as provações que tem. fora o que na acontece, leitura. né? Fora o que acontece. Ele sabe por quê, né? Então, assim, a gente está fazendo algo em que no nosso coração vai haver um selo para o resto das nossas vidas. Né? Um selo que diz: esse coração pertence a Maria, né? Essa alma pertence à Virgem Maria, é totalmente entregue à Virgem Maria. Nada mais é dela, nada mais é dele, é tudo de Maria agora. E lá na consagração tem uma parte que ele diz assim, ó. Tem um audiobook no YouTube dele também. Ah, sim. Vocês vão ver que eu acho que, se eu não me engano, o Padre Paulo Ricardo tem um curso inteiro do Tratado da Verdadeira Devoção também. Ele também foi um dos grandes propagadores ele tinha até um encontro, se eu não me engano, chamava Consagra-te. Não sei se era ele que fazia, mas era um encontro que reunia muitas pessoas para fazerem o método de consagração. Então, numa parte aqui do método da consagração, ele diz assim, ó, aí a pessoa diz o nome, né? Infiel pecador, renovo e ratifico hoje em vossas mãos os votos do batismo. Eu renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, sabedoria encarnada, para segui-lo levando minha cruz em todos os dias de minha vida. E a fim de lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos nesse dia a Maria Santíssima, em presença de toda a corte celeste, para minha mãe e minha senhora. Aí depois continuam as orações. Tem mais um pedaço, né? Então, assim, essa oração para mim é a oração mais completa e mais de consagração a Nossa Senhora, é aquela que São Luís, né? Porque tem porque vai ter aqui as orações, né? As ladainhas que tem que ser feitas, né? Então vai por semana também de preparação, né? Essas semanas de preparações também são terríveis, né? Porque começa lá, se eu não me engano, são 12 dias preliminares, empregados em desapegar-se do espírito do mundo. Então são os exercícios espirituais. Inclusive, aquele padre Rodrigo Maria, ele pertence à fraternidade Arca de Maria, não sei se alguém já ouviu falar. Tá? Eles são, não vou lembrar aqui de onde são agora, mas ele até tem um livro de exercícios espirituais para a total consagração à Santíssima Virgem, segundo o método de São Maria Grimont de Montfort. Então, assim, são exercícios que vão ajudando, preparando, entendeu? Até o 12º dia de preparação. Então, assim, hoje tem muita coisa na internet que ajuda a gente a se preparar, né? E ajuda a gente de verdade, porque fazer sozinho, Os eu acho que também... também tem. Hã? Os arautos lá né? tem. Então, assim, a melhor coisa é realmente fazer em grupo, porque a gente consegue tirar dúvidas, né? Consegue fazer um estudo mais aprofundado. Eu espero poder ter ajudado vocês, esclarecido algumas coisas, né? Compartilhado um pouco, porque realmente não é fácil falar de tratado, porque existe inclusive uma batalha espiritual até acontecendo sobre nós, porque, claro que o demônio não quer que nós nos acheguemos a Nossa Senhora. Quanto mais longe dela, para ele melhor. Mas quanto mais perto dela, né? Quanto mais perto dela, melhor para a nossa alma, melhor para a nossa salvação. Então, assim,
Eu trouxe um aqui também, mas não tem nada a ver com a consagração, mas eu acho que quanto mais nós conhecemos Nossa Senhora, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece, não é? Então, quanto mais a gente conhece Maria, quanto mais a gente está perto de Maria, mais eu amo Nossa Senhora. Né? Por que os irmãos, talvez, evangélicos de outras denominações têm uma certa receio de Maria? Porque não conhecem. E se não conhece, não ama. Então, eu tenho também esse livro aqui, e eu aconselho para quem quer se aproximar de Nossa Senhora, porque às vezes nós somos católicos, mas existem sim católicos que às vezes têm um pouco de dificuldade com Nossa Senhora. Ainda mais que ela talvez veio de outra denominação religiosa e houve uma certa lavagem, uma certa... desviou, né? Não, Nossa Senhora é uma mulher qualquer, Nossa Senhora não nada disso. Não, mas... inclusive esse livro aqui, que é do Scott Hahn, alguém já leu o livro dele? Eu já li Os Caminhos da Valhalla. O Scott Hahn é um pastor, né, que depois se converteu ao catolicismo, era inclusive um pastor muito forte nos Estados Unidos. Ele se converteu ao catolicismo e esse livro dele fala especificamente sobre Salve Santa Rainha, né, a Mãe de Deus na Palavra de Deus. Então, assim, eu aconselho quem quiser depois sair esse livro, que é excelente também, para nos aproximar de Nossa Senhora, tá? Porque quando a gente vai estudando o tratado, a gente vai vendo que realmente São Luís foi inspirado por Deus para escrever o tratado. É uma inspiração. Porque se nós pegarmos grandes homens da igreja, grandes santos, também foram consagrados, né? São João Paulo II, né? Quem mais? Vocês lembram? Santa Teresinha, São Maximiliano Maria Kolbe, fora os outros vários homens e mulheres de Deus que não são santos, mas que eram consagrados, tinham a vida consagrada a Nossa Senhora. Então, quando a gente olha para a vida de um São João Paulo II, que o lema do papado dele era Totus Spes Maria, né? Totus Spes, né? Seu Maria. A gente entende que aquele homem foi santo, porque houve também ali uma contribuição de Nossa Senhora na vida daquele homem. Né? Nossa Senhora, inclusive, desviou aquela bala, né? O cuidado que Nossa Senhora tem por aqueles que são consagrados a ela. Né? Porque é como se a gente estivesse debaixo mesmo do manto dela ali, sendo cuidado por ela, sendo amparado por ela, e em todo momento confiando na nossa vida nas mãos dela, dizendo: olha, agora eu não tenho que me preocupar mais com nada. Porque nós temos uma certa desconfiança a respeito de Deus, né? Mas será que Deus está cuidando de tudo mesmo? E aí começa a entrar no nosso coração a murmuração, a preocupação, né? E esquecemos que Deus é um Pai amoroso, Nossa Senhora, é claro, é uma mãe extremamente amorosa. Então, assim, que Nossa Senhora possa ajudar vocês mesmos a chegar ao final desse curso, desse tratado, a verdadeira devoção, entendendo que não tem como a gente não ser inteiramente Nossa Senhora. Nós precisamos estar lá, né, grudado na barra da saia dela e não sair de lá, porque a gente pensar, Nossa Senhora, é claro, ela que vai nos levar, né, nos ajudar a chegar no céu. Né? Quantas almas não estão sendo salvas? Né? Talvez nós não vamos ter a graça, talvez, de passar direto para o céu. Mas quantas almas não têm sido salvas do inferno, têm sido ido para o purgatório, porque Nossa Senhora tem usado das graças, daquelas graças que a gente falou, para essas almas, né? Quantas almas não estão sendo livradas do inferno pela intercessão de Nossa Senhora, porque ela é uma mãe que, além de mãe, é advogada, né? Que além de advogada é aquela que tenta ao máximo nos fazermos aproximar do seu Filho Jesus. Então, realmente que Nossa Senhora ajude vocês a trilhar esse caminho e a gente ser fiel, né? Vocês e eu a sermos fiéis a essa consagração até o final das nossas vidas. Que a gente não se esqueça daquilo que nós estamos fazendo, porque não pode ser só fazer por fazer, mas precisa ter o sentido verdadeiro e lembrar todos os dias daquilo que eu fiz, que
que é o quê? Desprendimento total, a conformidade total à vontade de Deus, a conformidade total à Nossa Senhora. E aí agora eu não me pertenço mais. Eu sou inteiramente Maria, sou inteiramente entregue a ela, inteiramente tudo, nada, sem reservas. Agora, se eu quiser guardar alguma coisa para mim, eu não posso me consagrar a Nossa Senhora, porque ela precisa ter tudo, não é? Nós acabamos de falar que o lema do Papa não é Totus Tuus, Maria, foi o lema do papado desde inteiro. O que significa Totus Tuus? Todo, não é metade. Não, até aqui a senhora pode ir, eu dou para a senhora até aqui, mas daqui para frente a senhora não pode. Não, é todo, é toda, é inteiramente. Amém, pessoal? Amém. Vamos ficar em pé só para a gente rezar. São Luís, bem lá no comecinho do tratado, ele fala assim que Nossa Senhora distribui seus dons e sua graça, e suas graças a quem quer, quanto quer, como quer e quando quer. E dom nenhum é concedido aos homens que não passe pelas mãos virginais de Maria. Ou seja, todas as graças que chegam aos homens passam pelas mãos de Nossa Senhora. Né? Então, feche seus olhos bem rapidinho mesmo, porque a gente sabe que essa caminhada, principalmente caminhar com Jesus, é muito difícil. Carregar a nossa cruz pessoal é muito complicado, porque a gente não pode falar meio verdades, mas seguir Jesus é custoso sim, exige sim, dá trabalho seguir Jesus. Muitas vezes dá vontade de desanimar, dá vontade de largar tudo, dá vontade de abandonar o Senhor, mas se nós pensarmos que a cruz ela não é fácil. E para isso, Deus nos deu também a graça de uma mãe que nos foi entregue aos pés da cruz, para que ela nos ajude também a trilhar este caminho. E eu tenho certeza que na nossa vida, durante muitos momentos, quem nos segurou foi Nossa Senhora. Quem nos segurou pelos braços foi a Mãe de Deus, que não nos deixou cair, que não nos deixou desanimar. Eu tenho certeza que Nossa Senhora, ela intercedeu aqui por cada um de nós em muitos momentos da nossa vida, dizendo a Jesus: olha, Senhor, meu filho, ajuda essa criatura, porque senão nós vamos perder essa alma. Eu tenho certeza que ela advogou muitas vezes por cada um de nós, e é motivo de muita graça nós estarmos aqui hoje, porque se nós só estamos aqui porque é a vontade do coração de Deus que nós estejamos aqui, e nós só chegamos aqui porque eu tenho certeza que nós viemos pela intercessão de Nossa Senhora, e Nossa Senhora tem uma graça especial preparada para cada um de nós, e nós precisamos buscar essa graça. Então, que Nossa Senhora, então, ela nos ajude mesmo, que ela seja o nosso sustento, o nosso apoio, o nosso amparo, a nossa advogada em todos os momentos da nossa vida, e que ela nos ajude a ser fiel àquilo que nós estamos buscando, que é a consagração, que por mais difícil que seja, nós possamos sempre contar com os braços de mãe dela para nos amparar, para nos dar força, para nos segurar, e para que tudo isso que nós estamos falando e vivendo aqui possa, no fim, nos levar a um único propósito: estar nos consagrando a Nossa Senhora pelo método de São Luís. Tem como objetivo único um propósito, que é chegar no céu, que é a salvação das nossas almas através do método de consagração a Nossa Senhora, para que assim nós estejamos ainda mais unidos a Maria e a Jesus. Nós não podemos perder isso de mente. Nós só estamos neste curso porque
nosso principal objetivo é chegar no céu. Então, esse meio que o tratado nos propõe é para que um dia eu e você, meu irmão e minha irmã, a gente possa chegar no céu. Amém?